Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de Pedro Caravina, uma figura política cuja carreira, de acordo com o material que analisamos, foi toda construída sobre uma base de muito trabalho e serviço público. Vamos entender como essa jornada aconteceu. E para começar, olha só esta citação. Para fazer um futuro melhor, precisamos dar continuidade às melhores histórias. Ela meio que dá o tom de toda a narrativa. A ideia aqui não é só contar a história de uma carreira, mas sim a construção de um legado. E como toda boa história, essa também começa pelas raízes, sabe? A narrativa toda é construída em cima de uma base de muito estudo e principalmente de muito trabalho desde cedo. Então, vamos lá! Pedro Caravina nasceu em 1970, filho de um motorista e de uma costureira. Essas origens bem humildes são o ponto de partida, o alicerce da história que é contada sobre ele, a de um homem de estudo e muito trabalho. E essa fama de trabalhador não é à toa, não. A coisa começou cedo. Com 11 anos, ele já estava na rua vendendo salgados. Aos 17, pensa só, ele não só já tinha um emprego com carteira assinada, como já era chefe de pessoal e, ao mesmo tempo, estava entrando na faculdade. É uma ascensão, assim, impressionante para a idade. Bom, pulando um pouco no tempo, a gente chega na vida adulta dele. E é aqui que a carreira dá uma virada daquelas. É uma fase que foca nessa transição de profissão, na vida em família e, o mais importante, na mudança para a cidade de Bataguaçu. E essa cidade que vai se tornar o centro de tudo. O ano 2000 é um marco. É quando ele é nomeado delegado da Polícia Civil lá em Bataguaçu. E essa mudança, segundo a fonte que a gente analisou, não foi só uma mudança de emprego. Foi o que o prendeu àquela comunidade e mudou o rumo da vida dele para sempre. E foi justamente trabalhando como delegado que ele teve um verdadeiro estalo. Ele começou a perceber que muitos dos casos que chegavam na mesa dele, na verdade eram mais questões sociais do que de segurança pública. Esse foi o ponto de virada, o momento que despertou nele o interesse de se envolver de verdade com a comunidade. E essa percepção não ficou só na teoria, né? Ele foi para a ação, começou a liderar associações tipo Amor e Vida para ajudar dependentes químicos, se meteu a organizar grandes eventos para a cidade, foi até fazer pós-graduação em gestão pública. Cada passo desses foi aproximando ele mais e mais da comunidade. A política acabou se tornando um caminho natural, quase inevitável. E todo esse caminho levou ele finalmente à prefeitura de Bataguaçu. O material que a gente tem descreve os 8 anos dele como prefeito como um período de, uma baita transformação para a cidade. E para ter uma ideia do resultado dessa liderança, o número é bem direto. No final do segundo mandato, a aprovação popular dele era de mais de 90%. 90% é um número que, convenhamos, diz muita coisa. Mas afinal, o que explica uma aprovação tão alta? Bom, a fonte detalha uma série de projetos, principalmente em duas áreas, infraestrutura e saúde. A gente está falando de pavimentação em quase todos os bairros, revitalização de avenidas e, na saúde, a coisa foi grande. 2 postos de saúde novos, os antigos reformados, clínica da mulher, centros de tomografia e fisioterapia e, o que era muito esperado, uma clínica de hemodiálise. E para a gente entender o que isso significa na prática, na vida real, a fonte conta a história da dona Valdenice. Imagina só, por 17 anos ela viajava quase 800 quilômetros toda semana para fazer hemodiálise. Com a nova clínica na cidade, essa rotina exaustiva simplesmente acabou. É um exemplo muito claro, muito humano, do impacto que uma obra dessas pode ter. Mas a história não para em Bataguaçu. Depois dos mandatos como prefeito, a influência dele começa a crescer, a ir além dos limites da cidade, chegando à política estadual e a cargos em associações nacionais. Essa progressão de carreira é bem nítida, né? Ele começa como o prefeito, ali no nível municipal, depois vira presidente da Associação de Municípios do Estado, ou seja, já está representando outras cidades, daí vai para um Conselho Nacional e, por fim, assume um cargo de secretário adjunto no Governo do Estado, cuidando de projetos de infraestrutura em larga escala. É uma escada, degrau por degrau. E, no fim das contas, como ele mesmo se define? A filosofia dele está bem resumida nesta frase. Ele se vê como um homem de muito trabalho, de transparência, de respeito e, muito importante, cumpridor da lei. São os pilares que, segundo ele, guiaram toda essa trajetória.
E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa jornada toda que começa lá na delegacia, lidando com problemas sociais cara a cara e vai até o alto escalão da política estadual, focada em grandes obras. Como é que essa experiência inicial, lá da ponta, acaba moldando a visão e as prioridades de um líder ao longo de toda a sua carreira? É algo para se pensar.